e acabou resultando na absolvição, né? Então eu acho que os juízes todos têm uma tranquilidade muito grande com isso. Quem não tem essa tranquilidade é a população. Que quando se divulga num jornal, no veículo de imprensa, um diálogo, o cara está condenado. O cara está condenado. Né? E esta liberação das informações é que não se sabe de que forma é feita. Essas persistem as dúvidas. Né? Nós tivemos aí N episódios ao longo do tempo, e o mais famoso que eu cito sempre, foi uma fotografia do Pita, enquanto prefeito, naquela operação Satyagraha, né? Aparecendo de pijama na porta. Aquela foto rendeu um dinheirão para a imprensa, para o repórter que estava lá tirando. Coincidentemente, sabia ele do horário da operação, do local da operação, para poder tirar uma foto quando o seu Pita abriu a porta de sua residência para receber um mandado ali de prisão naquele momento. Né? Então, estas pequenas coisas, elas fogem ao controle da autoridade judiciária. Elas fogem ao controle. Né? Mas, durante o curso do procedimento, elas são questionadas, sim. São questionadas. Né? Eu acho que a polícia faz um excelente trabalho. Acho que esse sistema de investigação ele é extremamente útil e necessário. Extremamente. Quanta coisa aí. Se não tivesse esse rastreamento todo, talvez não houvesse punição nenhuma a ninguém. É necessário. Se não é necessário. Eu não tenho a menor dúvida que é necessário. Porém, eu digo sempre, ele tem que ser feito dentro dos moldes e dos ditames da lei. Eu li uma vez uma matéria que dizia que o juiz, dentro de um processo criminal, ele vai desenvolvendo ao ponto de quando chegar em determinado momento, como uma árvore que dá um fruto, a sentença seria um fruto. E a gente vê muito nesses processos aqui, o desenvolver do juiz, mesmo que muitas vezes a gente, no primeiro momento, o réu e a comunidade vê uma questão dúbia, mas o juiz precisa disso aí, o juiz precisa da construção. Doutor Ney. E aí que eu me refiro. O tempo que precisa o magistrado. É necessário. O tempo que precisa o magistrado para isso. E o tempo que o próprio judiciário rouba do magistrado através de pequenas ações centralizadoras na figura dele e que às vezes pode não permitir que ele tenha esse tempo necessário para fazer essa justiça. E aí que eu falo, essa descentralização. Quando eu ouço alguém dizendo, né, como disse no outro programa, que há muito recurso que beneficia o réu. Eu não concordo com isso. Acho que os recursos que há é um direito. É um direito. E um direito adquirido. Que a pessoa possa, né, discutir aquela situação. Mas para isso também precisamos ter e dar condições aos magistrados que emitam esta sentença com total tranquilidade. Hoje a gente sabe que esse órgão, o CNJ, vem apertando, né, o próprio Poder Judiciário, no sentido estatístico, de comprovar, de verificar, de exigir até o cumprimento de determinado número de sentenças, de despachos, enfim, acelerando o agir do magistrado, que deveria ter, no meu modo de ver, toda a tranquilidade do mundo, para aí sim proatar uma sentença justa. Dentro desse contexto, a gente vê que a dinâmica de vida nos faz ver que nós, advogados, digo nós, entrevistador, digo tu na condição de advogado atuante, a gente passa por muitas crises, muitas vezes crises essas que eu digo profissional no próprio processo. A demanda dos advogados são muito altas hoje. Nós temos jovens entrando no mercado, nós temos hoje uma estrutura muitas vezes lançada no mercado de pessoas que querem militar na área do direito. E isso vai parar o natural, viu, Marco? Isso vai parar o natural. Com a digitalização, o processo eletrônico, aquela figura do estagiário que aprendia estagiando... Não vai existir mais. Não vai mais existir. Os escritórios vão passar a ter que contratar um técnico em informática. É o que já está acontecendo para ti. Os processos eletrônicos da Justiça Federal já se trabalha com 2 monitores. Num tu folheia o processo e no outro trabalha.
Já não há mais aquele contato epidérmico com a folha. Até com o próprio processo. Mas tu acha que esse plano virtual que está vindo, e está vendo os novos advogados já com essa dinâmica virtual, não deixa muitas vezes aquele processo físico... Nós não sentimos mais a textura do papel e muitas vezes a gente não consegue ver, analisar uma prova concreta que muitas vezes se necessitava do papel. Eu vou dar um exemplo bem fático. Sim. Será que esse avanço da justiça para o plano virtual, o avanço de vários jovens advogados nesse sentido, até que ponto eu entendo que há de favorecer a justiça como um todo, em quantidade, mas será que acompanha também a qualidade nisso aí? Será que nós vamos ter... O risco é a generalização. Todos os procedimentos eletrônicos. E aí eu me insurjo. Acho que existem alguns na questão previdenciária, existem alguns em outras situações que talvez este eletrônico traga, digamos, uma celeridade maior àquele tipo de procedimento. A todo momento a gente vê as estatísticas e se sabe quem são as empresas de telefonia, as empresas de planos de saúde são os maiores usuários do poder judiciário, né? E o assunto é sempre o mesmo, é repetitivo. Então há situações, eu acho que o eletrônico ele vem suprir uma lacuna da demora. Mas eu acho que a generalização, todos, indistintamente, e este é o futuro, eu acho que é temerário. Mas aí que é justamente esse o meu verso de pergunta da qualidade do jovem. O jovem advogado, em contrassenso, não tendo aquele estágio, ele tem a profundidade do mundo virtual. Será que ele, a grosso modo, ele está à frente daqueles que estão sentados? Não, no caso... Não, acredito que não, né? Eu acho que o contato com o processo, o contato de pele, físico do processo, ele é extremamente importante. No momento em que tu possa ler o processo, reler novamente e buscar os elementos para a tua defesa, né? A nível eletrônico é um pouco complicado. Mas isso aí, você que tu dissesse para o nosso telespectador, o que é um processo eletrônico? Que nós estamos falando, o que é um processo eletrônico? É aquele processo que não é mais físico, não tem mais papel. Né? O papel tem no escritório. Ou tu acessa direto e já faz direto no programa. Né? Ou também tem essa opção de fazer, digitalizar e enviar. Né? Aquele processo que está todo ele disponibilizado na tela do computador. Na tela do computador. E aí eu te questiono. E se eu tiver que questionar uma assinatura? Como fica essa situação? É evidente que nestes casos, nestas ações, existe um mecanismo que tu digitaliza o documento, a pessoa que disponibiliza lá, e tu pode requerer ao juiz para que ele junte ou entregue no cartório aquele documento para que ele sofra uma perícia. Mas é um incidente à parte. Não é no teu dia a dia. Não é no manuseio diário do processo. Isso é ruim para os advogados? Eu acho que é. E para as partes? É ruim, é bom? Acho que para as partes, como eu disse antes, acho que para as partes, determinados procedimentos, né, de remédios que se vê muito hoje e que há muito pedido, o governo infelizmente não faz a parte dele, o judiciário tem que fazer esse comando judicial para que ele entregue a medicação. É sempre a mesma coisa, procedimento padrão. A questão previdenciária é padrão. Esses procedimentos eu entendo que sim, devam ser eletrônicos. Mas um processo criminal é complicado. É complicado. Eu atuo em dois de pouco tempo atrás, que é todo ele eletrônico. Evidentemente, cada despacho que vai saindo, eu imprimo. Porque eu prefiro. A necessidade. Prefiro, pela necessidade, pela forma como eu aprendi a trabalhar, esse manuseio. Né? Então, na realidade, não estou poupando papel, né? Que era o grande mote da época. Então, acho que dificulta um pouco, sim. Porque tu vai ficar na frente de uma tela de computador, tu tem que ter um conhecimento técnico também para isso. Né? E é evidente que hoje as pessoas de menos idade têm esse conhecimento
tecnológico. Mais que... Para nós, mais que eu, pelo menos. Exatamente. Para nós que já estamos há tempo aí, não somos do tempo do telefone. O telefone veio ao nosso tempo, né? Telefone celular, computador, as coisas vieram ao nosso tempo. Nós não somos do tempo deles. Nos cria dificuldades, evidentemente. Nós fazendo uma divagação, tu achas que com o tempo, na medida que vai esses processos virtuais, vai chegar o momento em que nós vamos fazer, os advogados vão fazer uma audiência já dentro do gabinete? Será que caminha para isso? Eu já tenho feito, na Justiça Federal, já tenho feito por videoconferência. Videoconferência, já não há mais a necessidade de precatórias, né? Já se senta numa sala, a pessoa senta lá na cidade dela, né? E se faz a tomada do auditiva. Isso tudo dentro da legalidade. Tudo dentro da legalidade. Tudo dentro da legalidade. Então esse procedimento já é comum. É que são procedimentos diferentes, doutor, né? A Justiça Federal e a Justiça Estadual. Doutor, e a nível, por exemplo, de uma situação civil, né? Que a gente, hoje os conflitos civis são muito grandes aqui em Lajeado. E na Justiça Comum, o senhor acha que se vier no plano virtual, a pessoa que vai ser cercada de um advogado, um defensor público, isso vem a facilitar? Vai ser mais rápido? Vai ser... Como é que tu vê pelo te confesso que eu não sei. Eu não tenho convicção para dizer se sim ou não. Eu não tenho essa convicção. Porque para quem atua em Justiça Federal, processos criminais, Justiça Estadual, tu sabe que a diferença é muito grande. Na Justiça Estadual, felizmente, eles nos intimam de todos os atos. A Justiça Federal, nesses grandes procedimentos, ela diz que enviou uma precatória. E a partir daí passa a ser diligência minha. A responsabilidade do advogado. Responsabilidade do advogado. Eu tenho que ligar. Vou enviar uma precatória para Aracaju. E eu tive um exemplo essa semana. Eu tenho uma audiência semana que vem lá. Eu liguei talvez umas 10 ou 15 vezes a Aracaju para descobrir se havia chegado essa precatória, né? E quando havia sido designada a audiência, o horário e o dia. Então tu imagina quando tu tem um sem número de processos no escritório, como é que vai fazer esse monitoramento? Mas é que a Justiça Federal é diferente. É diferente. Eles nos tratam também de forma diferente. Aqui em Lajeado, por exemplo, a questão de virtualização, a gente vê pelo sentido prático, né? A gente vê essa textura de, muitas vezes, a gente buscar auxílio do próprio Poder Judiciário e muitas vezes a gente não consegue ter, entre aspas. A gente tem, mas a gente não é aquilo. Nós, advogados, estamos bem servidos pelo Poder Judiciário a nível de praticidade? Acho que sim. Acho que sim. Olha, eu tenho elogiado o nosso Poder Judiciário, acho que o pessoal é impressionante. Tu faz um comparativo com outras comarcas que eu conheço, estado afora e fora do estado, a gente fica impressionado, gente. A gente fica impressionado. Lajeado, o Poder Judiciário é excelente. É excelente. Bem, estamos terminando mais um programa, hoje com o Dr. Ney, que veio mostrar de forma bem aquilatada as nuances do dia a dia daquela pessoa que milita nos corredores do fórum, daquela pessoa que teve mais de 20 anos de experiência nos processos físicos e agora os virtuais. Espero que você tenha aprendido, ou pelo menos tenha uma noção bem acentuada de um profissional nessa área. Até o nosso próximo programa.